Veja como é fácil ser membro apoiador no meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 649 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal, uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Nós queremos os apoiadores do canal. É muito importante, especialmente fortalecer o jornalismo independente, plural, democrático, republicano de qualidade, e nesse ano decisivo da nossa história, que é o ano de 2022. É muito fácil para ser apoiador, ser membro, apoiador desse canal. Tem duas formas. Se você tiver dificuldade pelo celular, entre aqui pelo computador e facilmente, em 2 minutos, você vê a forma como você pode apoiar o canal, e tem duas formas que nós apresentamos. Como eu digo, isso é fundamental nesse ano decisivo para o Brasil, que é o ano de 2022. Vamos lá. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @MarcoAntônioVillaOficial. E temos uma novidade fantástica. Criamos o TikTok. Olha a modernidade. Marco Antônio Villa Oficial, tá? Precisa colocar assim, Marco Antônio Villa Oficial, porque tem outros que usaram a minha imagem, usam aí no TikTok, mas o meu é o Marco Antônio Villa Oficial, tá? Estamos começando agora, já postamos alguns vídeos lá no estilo TikTok, eu espero que vocês gostem. Então, estamos agora no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial. Bem, vamos lá, né? Passei todo o noticiário. Quando o Bolsonaro tá bom, tá ótimo. Ontem à noite estava lá com os sertanojos, né? E agora, hoje, já passou pelo cercadinho, já começou a falar todos aqueles horrores, ou seja, ele não estava para morrer, ele não ligou para o doutor Macedo, Antônio Macedo, estava passando férias e tem todo o direito de passar férias descansando. O doutor achou que ele estava morrendo, porque ele ligou chorando. Diz a entrevista que o doutor Macedo deu ao jornal O Globo, ele estava chorando, e o médico, claro, o ultra responsável, pegou o jato e veio correndo para cá para ver o que estava acontecendo, porque, de acordo com o criminoso Bolsonaro, só o doutor Macedo que poderia atendê-lo, porque ele estava numa situação gravíssima, ele estava morrendo, e ligou, insisto, de acordo com o Globo, chorando. E a caterva nazi-fascista bolsonarista, os falsários, dizendo o seguinte: orações, orações, em nome de Jesus, Deus no comando, ele está para morrer. Aí fotografaram. Uma das fotos é tão hipócrita para mostrar quão criminoso é Jair Asmodeu Bolsonaro. Ele está andando no corredor do hospital com os capangas, e ele e os dois capangas sem máscara. Mas espera um pouco, eu queria perguntar aos senhores do hospital: ele é diferente do que qualquer outro paciente? Os capangas são diferentes? Por que eles estavam andando pelo corredor sem máscara? É uma pergunta, né? O que aconteceu? Porque a foto veio aí, passou, ninguém falou nada, mas nesse espaço não dá para deixar, né? O que aconteceu? Aí veio o médico correndo, claro, tinha equipe aqui, mas veio o médico correndo para ver o que aconteceu. Ele estava para morrer, ele estava chorando, vou morrer, porque ele tinha engolido um camarão. Pô, deve ser um camarão, como eu disse ontem, de 30 centímetros, um hiper camarão, camarão comunista, vermelho, certamente, né? Isso, ele engole camarão. Olha que homem, desculpe dizer, nojento. Ele engole camarão. Olha, e aí ele é valente. Aí ele é valente, né? Comeu camarão, começa a chorar tal. Aí o curioso é que hoje ele já começou a xingar a imprensa. Ele estava chorando. Ele estava chorando no hospital porque engoliu um camarão. Aí, quando ele vê alguém da imprensa, aí o covarde, aí ele começa a atacar a imprensa, e preferencialmente quando é mulher.
Aí, quando é jornalista, aí ele é o valentão, o covarde, o fujão, o capitão fujão, né? Aí ele vira valente. E hoje ele barbarizou. Então, nós vamos passar primeiro por umas notícias da quadrilha nazifascista bolsonarista. Tem coisas fantásticas aqui. O filho, vamos lembrar numa referência, um grande sujeito, que é o tal de Jair Renan. O Jair Renan agora tem um programa de rádio em Brasília. Durante 2 horas ele está gravando. E sabe o que aconteceu? O Jair Renan, um sujeito patético, ridículo, todo, o visual, eles são ridículos em tudo, é no visual, é no cabelo, é na fala, é na linguagem gestual, é na ação, tudo. São ridículos, 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 né? E esse cidadão, aquele que é um conquistador fantástico, é coisa de cinema. Lembra quando o pai disse, caso único na história, no Palácio do Planalto, no dia da demissão do Sérgio Moro, que pediu o boné e foi embora, ele, às 5 da tarde, Jair Bolsonaro fez aquela coletiva e disse: eu perguntei para o meu filho sobre a filha do cidadão acusado de ter matado Marielle Franco, né? O que aconteceu, se ele tinha relação. Porque aí o meu filho disse: eu não sei, o tal que ele chama de 04, né? Eu estou falando do Rony Lessa, tá? De 04. Ele falou: não sei, eu saí com mais de metade das meninas aqui do condomínio. Puxa vida, um cara fantástico, tal, né? Então, esse cidadão agora vai ter um programa de rádio. Claro que isso daí, vocês vão ver, daqui 3, 4 anos, ninguém vai lembrar quem é esse bobalhão aqui. Ninguém vai lembrar do bobalhão. Mas o bobalhão é lembrado agora, claro. Só que, eu estou citando o Metrópolis como fonte, está no Guilherme Amado. Nessa quarta-feira, Jair Renan foi aos estúdios da rádio em um hotel de Brasília para gravar o episódio piloto do programa, ontem, né? A passagem no local foi bloqueada por seguranças da presidência. Ou seja, você, eu, nós, pagamos isso. Isso. Esse idiotinha, né, vai fazer um programa que ninguém vai assistir, porque ele é um fracasso, tentou no YouTube, é tudo um fracasso. Agora, ele está num programa. E a segurança, que é custo, é salário, é gasto de carros, gasolina, combustível, em suma, diárias. Nós estamos patrocinando, entre aspas, o criminosinho, o pequeno criminoso da Ortim Bolsonaro. É inacreditável isso está aqui. É inacreditável, né? Em nome de Jesus, será Deus no comando? Pastor Mala, é religioso ou não é isso, Pastor Mala? Aponte o caminho para mim. Poxa vida, né? O grande Mala para mim é uma referência, mas a primeira, vamos só para vocês verem. Uma segunda, eles estão agora brigando. Estou citando aqui como fonte o povo lá de Fortaleza, Ceará, até já consultei os arquivos do jornal, pegando os anos 30, tal, faz tempo, quando eu estudei a história da seca, estive lá, faz tempo também que eu lá estive, levantei esse material. A chamada é: Carlos Bolsonaro e deputado ex-aliado batem boca e se chamam de chifrudos. Olha o nível, esse é o nível. Que sim, ou um dos criminosos da quadrilha Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né, um criminoso, qualquer lugar estaria preso, mas logo estará na cadeia, que é o lugar da quadrilha. E chamou um deputado, Julian Lemos, de chifrudo. E aí recebeu a resposta por parte do deputado. Diz o Carlos Bolsonaro: o maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba com dinheiro do fundo eleitoral. Par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho. Olha o nível. Aí a resposta foi a seguinte: o cachorro, porque tem um poodlezinho, parece, o cachorro presidencial falando sobre testosterona, aí parece tudo rindo, né, tal. Logo tu, não sei aqui quem tem chifre, mas no Rio de Janeiro eu sei quem tem, e quem botou em você foi Carlos Jordi, lembra? Carlos Jordi deve ser um deputado, presumo. Né? Essa é a sua raiva dele. E o outro é teu pai, da primeira, da segunda. Olha o nível. A Câmara Municipal e a Assembleia, que eu digo. Aí continuou depois o mesmo deputado, dizendo o seguinte: cornos e ladrões, quer continuar a brincadeira, ladrão de salário de assessor? Faça como eu, deixe a pistola de lado e o segurança e vamos testar os níveis de testosterona. Topa!
Pô, caramba! Eita, parece aquelas grandes discussões, né, do Senado, ou aquelas da Câmara, daqueles grandes momentos históricos, Joaquim Nabuco falando, quase igual, né? Deus do... Ou a banda de música da UDN, o pessoal do antigo PSD mineiro respondendo aquele debate, sempre ou ouvindo o senador Paulo Brossard, do MDB, nos anos 70. Não, o nível é esse agora, o nível é esse. Aí, o mais engraçado, claro, Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, como era chamada nos anos 70, faz tempo, hein? Mais de meio século. Regina Duarte, ela publicou uma montagem de Bolsonaro e com Jesus. Disseram que é fake, ela escreveu, mas não acreditei. Então, para Regina Duarte, eu achei realmente muito bonito. Jesus Cristo visitou Bolsonaro no hospital. E o Jesus Cristo, na imagem, está com um bebê aqui, levando aqui, segurando um bebê. Não há nenhuma referência bíblica, que vocês que conhecem a Bíblia tanto quanto eu, nenhuma referência que Jesus tenha carregado uma criança nos ombros, tal, né? Mas aqui tem. E mais do que isso, o Jesus está segurando na mão direita de Jair Asmodeu Bolsonaro. É inacreditável, sem máscara, né? O Jesus também está sem máscara, o bebê sem máscara, o Asmodeu também, e os capangas, 2 capangas atrás, né? É inacreditável, né? É inacreditável. Aí quando você vê isso, você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu conosco? E, claro, o Queiroz, o grande Queiroz, que é candidato, aí é um negócio inacreditável. Atacou também a imprensa, era uma jornalista, eles são valentes com as mulheres, o Queiroz, grande Queiroz, né, uma pessoa fantástica, que agora, inclusive, vários médicos, ainda bem, estão de parabéns aqui de São Paulo, estão entrando no Conselho Federal de Medicina contra o Queiroz. E o Queiroz disse o seguinte, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou assim que ela é a mãe de todos os brasileiros, portanto, você tem como mãe Michele, hein? Eu também. Nós temos, que coisa, eles querem transformar, eles são patéticos, eles são ridículos, eles querem transformar a Michele numa espécie de Evita, não dá, precisem conhecer um pouco a história da Argentina, e o Asmodeu no Randomingo Perón, o Randomingo Perón sabia escrever, sabia falar, né? Tinha neurônios, tudo que o Asmodeu não tem, né? Então, e querem transformar ele em Perón e a Michele em Evita, é patético. E ela foi chamada por uma deputada de São Paulo de uma das mulheres mais bonitas no Brasil. Olha isso. E hoje o Queiroz falou que ela é a mãe de todos os brasileiros. Não, eu prefiro uma madrasta. Essa não, tô fora. Não, veja o nível, dá para discutir política séria nesse país? Dá para discutir os grandes clássicos da ciência política, da história, da sociologia, da filosofia política? Não dá. O nível é baixíssimo. É um nível de Morcrim. É um negócio assim inacreditável. E o Bolsonaro voltou a atacar violentamente a imprensa. E pior, aí é um negócio assim inacreditável, estou citando o Globo como fonte, Bolsonaro, critica a liberação de vacinas para crianças, ele quer matar as crianças. O sonho do Bolsonaro é matar as crianças, ele quis nos matar, não conseguiu, porque graças a Deus prefeitos, governadores e todos os cientistas, toda a mobilização da imprensa, a CPI da pandemia, que foi fundamental, impediu que ele nos matasse, que o sonho dele era matar 2 milhões de brasileiros, conseguiu matar 620 mil, mas ele queria, o número para ele era maior, ele que é um criminoso, que é um homem covarde, vocês viram, né? Com um probleminha, chorou, né? Um camarão, no outro dia estava bom, né? E ontem à noite com os sertanojos e hoje xingando a imprensa. Mas ele teve todo um tratamento que milhões de brasileiros não puderam ter, né? E tentaram transformar aquilo num martírio, o martírio do camarão. O martírio do camarão. Enquanto isso, as pessoas estão escolhendo nos açougues osso de primeiro ou osso de segundo. É inacreditável. É essa a situação que nós estamos vivendo, né? E tem gente que ainda é fanática pelo criminoso. É inacreditável. E outros ainda que dão um verniz religioso ao diabo, ao demônio, ao Asmodeu. É incrível, né? E ele agora está atacando e dizendo o seguinte, qual o interesse das pessoas taradas por vacina? Taradas. E atacam Anvisa. É um negócio assim inacreditável o que nós estamos assistindo, né? Você vê isso e fala assim, pô, mas não é possível. Mas está aqui, ele atacando. E por quê? Note que ontem
ele já tinha feito um ataque saindo do hospital com a camisa do Juventus, não é da Juventus, mas é do Juventus, aqui da Moca, da Rua Javari, do estádio Rodolfo Crespi, tão tradicional, né? Um time tão tradicional, um estádio tão tradicional. Lembrei ontem, em 1959, o gol mais famoso do Pelé foi lá na Rua Javari, e o time do Juventus, que sempre criava problemas para os times grandes, especialmente nos anos 70, com a retranca, né? Com o Milton Buzeto, que era o técnico, era muito difícil, e eles geralmente ganhavam de 1-0 os times grandes num contra-ataque, tudo aquilo. Teve grandes jogadores que foram para outros times depois, para os times grandes. Eu lembrei do Brecha, que depois também jogou no Santos, e por aí vai. Bem, aí ele saiu, e junto com o médico, que eu estava constrangido, toda a assessoria médica e tal, do doutor Antônio Macedo, ele com a camisa do Juventus começou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, atacar o ministro Barroso, por tabela estava atacando também o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do voto. Voltou a história do voto que eles chamam de voto impresso, do voto auditável, etc, etc, como vocês quiserem, e atacando as urnas eletrônicas. Então, a mesma conversa que ele vem falando há muito, que nós falamos, e aqui é o canal da Memória e da Verdade, que ele ia voltar com esse tema, e acertamos mais uma vez, como acertamos sobre a doença. Lembra? Que nós tínhamos falado que ele ia ficar doente, que depois ia usar a doença politicamente. Isso nós já falamos no ano passado. E aconteceu exatamente como nós falamos. Também dissemos que ele ia retomar o tema da questão do voto. A candidatura derretendo, ele ia tentar desqualificar o processo eleitoral. Assim o fez. Agora, retomando o negacionismo, né? Atacando outra vez todas as medidas, vacinas, etc., tomadas, né? Alguns já em terceira dose, e o Queiroz, hoje, inclusive nessa cerimônia, ele disse que uma grávida acabou morrendo porque citou a morte de uma mulher grávida, eu estou citando como fonte Metrópolis, tá? Em maio deste ano, do ano passado, entenda-se, né? Associado a um efeito adverso da vacina contra a Covid-19. Quer dizer, o Queiroz dizendo que a grávida morreu porque tomou a vacina, olha que legal. Esse é o ministro da Saúde, Queiroz, que não gosta de ser chamado de Queiroz, mas é Queiroz, claro que é. Está conspirando contra a saúde das crianças, é o quê? Né, o quê? E o Bolsonaro, né, já voltando com o negacionismo. E toda a quadrilha bolsonarista, né, a quadrilha que está no parlamento, que está nos meios de comunicação, em concessões públicas de rádio e TV, que terão de ser revistas. É indispensável. Não pode conciliar. O novo governo, que assumir a 1º de janeiro do ano que vem, tem de rever a política de concessões. Não é censura, não. É outra coisa, censura. Mas deixar do jeito que está, com esse mando de pastores, dessas igrejas. Falando em pastores, nós vamos até conversar ainda nesse mês com o grande antropólogo, o professor Roberto da Mata. Eu gosto da passagem do artigo dele ontem no Estadão. Ele disse o seguinte: estou de saco cheio de messias, magos, curadores, salvadores da pátria, colunistas e religiosos carismáticos. Nosso panteão de salvacionistas chegou no limite. Então, é verdade, ninguém aguenta mais, eu não aguento mais ver essa turma aí, sabe? Com aqueles palitozinhos, tal, todos mentirosos, todos atrás de grana, de muito dinheiro, que a gente não aguenta mais, cansou, né? Acho que ninguém mais suporta isso. Então, o cenário que está sendo desenhado é que ele ia trazer, e como está trazendo, nós estamos... E olha, ele estava morrendo há 2 dias atrás, hein? Todo mundo estava pedindo orações, hein? Ele estava morrendo, e aí tentou politizar, fracassou a tentativa de politização, né? E ao contrário, ele saiu ridicularizado como um homem covarde, como eu sempre disse, e acertei, covarde, o homem engoliu. Como é possível você engolir camarão, hein? Ele não mastiga, ele não tem dente, qual o problema dele? Ele engolir camarão e olha, e eles estão reclamando uma vez de um pessoal, acho que do MTST, não sei, alguma coisa, que tinha um negócio com um camarãozinho assim, que foi servido, explicaram depois qual era a razão. Ele estava com, não, para ele é um camarãozão, né? E aquilo ele achou que ia morrer. E o que eu disse ontem, tem de repetir. E por que é importante? Vocês imaginam esse quadrilheiro que se diz militar? Por isso que a formação dos militares é péssima, e nós temos de mudar isso, é outra tarefa para o novo governo, temos de rever tudo isso, e eu insisto, isso é condição sine qua non,
para nossa democracia, rever a estrutura das Forças Armadas, enxugá-las, deixar num alto nível, enxugá-las em termos de pessoal, de alto nível tecnológico, criar uma guarda de fronteiras, né? Você imagina, esse elemento, que não é cidadão, um elemento policial, né? Esse elemento chegou a capitão. A capitão. Você imagina o homem que chora porque engoliu o camarão. Você imagina, né? A batalha, eu estava lendo a melhor descrição, a melhor análise da batalha de Dien Bien Phu, né? 1954, célebre derrota dos franceses, é do livro do Max Hastings, esse aqui, Vietnã, uma tragédia épica, 1945-1975. Aí, poxa, quem comandante francês nessa batalha, quando viu, que durou vários dias, quando viu a derrota, a humilhação, suicidou pela vergonha, né? Você imagina o Bolsonaro em Dien Bien Phu? Ele ia fugir, ia desertar, como os contingentes senegaleses que levaram, marroquinos, etc., o quê? A legião estrangeira formada em metade por soldados alemães. Olha, né, o livro faz uma análise muito boa da guerra, é o melhor livro que eu li sobre a guerra do Vietnã, mas a parte da análise da batalha de Dien Bien Phu é brilhante e tal, para quem gosta um pouco de estratégia militar. Você imagina o Pazuello. Vocês imaginam o Pazuello em Dien Bien Phu? O que seria do Pazuello? Inacreditável. Né? Agora, o outro comeu camarão. E ele vai, então, quando ele fica naquele cercadinho, cercado por aquelas pobres pessoas, né? Fanáticos, gente ressentida, né? Gente que tem ódio ao conhecimento, medíocres de todos as idades, etc, etc, etc. Aí ele vira valente e começa a xingar a imprensa, assim como o Queiroz, grande Queiroz, tu é Queiroz, sim, né? Fica xingando a imprensa, eles são todos valentões e matando as pessoas, já 300 crianças morreram, 301, o último número e tal. E o Bolsonaro disse que não sabia de nenhuma criança que tinha morrido. 301 morreram. Quer dizer, o sonho dele é a morte. É um homem que vive da morte, mas é um homem, como eu sempre disse, covarde, cruel. Quantas vezes disse isso? Mas covarde. E o episódio foi ridículo, porque ele saiu, né, desse tamanhinho, né? Porque, puxa, ele queria sair como um herói, né, da internação. E foi ridículo, foi tudo ridículo. Tal. Então, a tendência é derreter cada vez mais a candidatura. E aí ele vai atirar primeiro, vai atirar no sistema eleitoral, vai atacar o Supremo Tribunal Federal, vai atacar o Congresso Nacional, né? Vai atacar os adversários de forma covarde, porque ele é covarde, né? De forma vil. Ele vai tentar, mas não vai conseguir, isso não vai dar resultado. E aí vai derretendo. E aí vai ter o caminho que eu tenho apontado com bastante antecedência, que eu e veja como acerta, porque eu conheço criminosos. Chega um tempo, você vai analisando tanto criminoso ao longo da história, que você já sabe, já sacou o negócio. E no caso dele, é muito claro. O que é muito claro? Ele vai ter o caminho ou de retirar a candidatura à reeleição, sob o argumento que ele está doente, e em mais 4 anos é um sacrifício enorme ao povo brasileiro. Ele que adora das mordomias, né? Adora as mordomias com aqueles capangas, comendo de graça o cartão corporativo que esse criminoso gastou, fortunas, ser ladrão e corrupto, ladrão, né? Que a gente tem que deixar bem claro, ele é ladrão, e ladrão há mais de 3 décadas, basta ver o peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, com as rachadinhas. Então ele gosta disso tudo, então ele pode argumentar que mais 4 anos, com a saúde debilitada, aí ele retira a candidatura dele, ou ele retira a candidatura e renuncia à presidência, ao mandato atual, né? E aí tentando, de um lado, se preservar do fracasso eleitoral e, de outro, por outro lado, tentar, com isso, deslegitimar o processo eleitoral. Registre que são possibilidades que eu estou dizendo aqui, vocês sabem que o que a gente fala aqui acaba ocorrendo. Como eu sempre brinco, só a Mega Sena é que, muito menos a da virada, que a gente consegue descobrir com antecedência, falar 3, 4 números. Imagina se falar todos, está resolvido, né? Então, esse é o cenário que está desenhado. Por quê? O que vai acontecer? No dia 2 de outubro, que é o primeiro turno, de acordo com a Constituição, que é no primeiro domingo de outubro, e o segundo turno no último domingo, que é dia 30. Então, imagina, à meia-noite, 11 da noite, nós já saberemos os resultados, né? Graças ao belíssimo sistema eleitoral de apuração que nós temos aqui, né? O TSE, tal, tudo aquilo. Bem, e ele não vai estar no segundo turno. Se ele continuar na presidência, ele vai pôr fogo no país, se criminoso, porque ninguém vai querer seu apoio no segundo turno.
Ninguém é louco querer apoio de um genocida, de um ladrão, de um assassino, de um covarde, de um fujão, que chora porque engoliu um camarão. Olha, só um parênteses também, tem belíssimos trabalhos sobre, depois eu posso citar, não está agora aqui, das mulheres na União Soviética, especialmente na parte europeia da antiga União Soviética, na luta na Segunda Guerra Mundial, né, os depoimentos das mulheres, o heroísmo, uma coisa assim fantástica de você ler tudo aquilo, né? E sem os armamentos adequados, muitas vezes sem treinamentos, mas estão lá pilotando tanques, são tanquistas, outros são franco-atiradores, outros não sei o quê. Imagina o Bolsonaro enfrentando o exército nazista. Vocês imaginam o Bolsonaro e sua quadrilha, e sua caterva, e aqueles poucos que não representam a instituição o Exército Brasileiro, mas aqueles poucos quadrilheiros, traidores, verde-oliva que estão no Palácio do Planalto. Eu imagino num combate desse. Né? Que vergonha, né? Então, esse é um homem que envergonha todos nós. Né? Eu falo sempre que ele envergonha o Brasil no exterior. Outro dia eu vi alguém falando, eu falei, pô, mas nós repetimos isso ad nauseam, aqui. E inscritos também, aqui. Falamos tantas vezes nisso. Agora estão chamando o pessoal de capacho, mas foi aqui que nós falamos também capacho. Né? O inesperado, foi aqui também que nós falamos inesperado, até brinquei, citando Johnny Alf. Né? Pô, tudo aqui é aqui. Por isso nós temos aqui um espaço de uma análise diferente. E nós estamos com vários projetos por esse ano de 2022 de ampliar esse espaço, além das entrevistas, que já são muito interessantes. Inclusive, amanhã tem uma ótima sobre economia, que nós vamos postar no final de semana. Depois temos uma série delas na semana que vem, na semana posterior, né? Ampliar esse nosso espaço com uma série de outras atividades, reflexões e com a participação de vocês. E sempre sendo esse espaço plural, republicano, democrático, independente, né? Absolutamente independente. E esse jornalismo independente, plural, democrático, de qualidade, precisa, evidentemente, do apoio de vocês. Por isso que é muito importante nós criamos o apoiador do canal. Vocês entram, está lá, Clube de Membros, é o apoiador. Você clica ali e nós vamos depois colocar uma forma, como fazer, nós temos um videozinho que acabamos de fazer hoje, né? Também explicando, não vou usar a expressão tutorial, porque para muitos isso é muito complexa, né? Eu também não sou muito adaptado a essa linguagem, tá? Mas nós explicando como é que faz, é muito simples. Você entra aqui, coloca lá canal do YouTube, aparece membros, você clica e tem duas formas para ser membro apoiador. E desse jeito você está participando também desse canal. E vamos ampliar o conjunto das nossas aqui atividades. Aguardem, porque nós já estamos em discussão, desenhando todo esse cenário e ampliando também a nossa participação, né? E se você gosta do canal, indique a um amigo, uma amiga, é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, após os comentários. Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Agora, no TikTok, olha a modernidade, Marco Antônio Villa Oficial, porque tem outros que usam lá a minha imagem, tudo, estão usando, vai fazer, mas o meu, entramos agora, já temos alguns postados, Marco Antônio Villa Oficial, lá no TikTok. E, claro, né, lembrando a vocês do meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, do Descobrimento ao Século XXI, que também nós temos uma série de coisas que hoje nós fizemos, que nós vamos depois postar, vou voltar a explicar para vocês uma série de coisas, tá bom? É isso, quer dizer, estamos acompanhando, sabemos que o Bolsonaro vai terminar na cadeia, né? Pode registrar, né? Que o único caminho para o Bolsonaro é crimes, 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 que alguém imaginava que ele, por causa do camarão, ele poderia ter melhorado, não sei, ter ficado lá no hospital, aí não sei, Jesus foi lá, segundo a Regina Duarte, né? Jesus foi com um bebê, com uma criança carregando assim no pescoço, Jesus, sim, foi visitar o Bolsonaro, pegou na mão do Bolsonaro, Jesus estava sem máscara, hein? O bebê também. O Asmodeu, Bolsonaro, idem. E os dois capangas também estão errado. Mas o Jesus esteve lá. Jesus tem, porque é um iluminado. Nada. Tem umas passagens, depois eu poderia lembrar de Jesus se afastando do demônio, né?
Um dia eu leio aqui essas passagens para vocês. Jesus nunca se aproximaria de um criminoso, de um homem mau, cruel, covarde, que tem as mãos sujas de sangue de mais de 620 mil mortos, responsabilidade desse assassino. Por isso, quem tem alguma religião não pode nem se aproximar desse homem, porque se aproxima, não tem religião, é falso, é falastrão, né? São aqueles que no interior, como diz, para os cristãos, os vendilhões do templo, né? Os sepulcros caiados, porque e eu vi hoje um sepulcro caiado falando, ele vai se reeleger conosco, um desses vendedores de franquias, né? Vai nada, mas vocês vão ver em 2023, eles vão buscar se aproximar dos novos donos do poder. Eles não têm caráter, não têm honra, é gente má também. Estão só atrás, ó, de grana. É isso, né? Amanhã vamos nos encontrar, sempre no mesmo horário, algumas vezes um pouquinho atrasado, a culpa também é minha, noticiário, mas é os contatos que a gente está fazendo, é os novos projetos que a gente está desenvolvendo, é reuniões, discussões, tá bom? Mas sempre no final da tarde, começo da noite, temos aí o nosso encontro habitual. Então, agradeço a todos vocês e amanhã voltamos a nos falar. Até!